We will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Tornar a América grande de novo. A América em primeiro lugar. Este foi o centro do discurso do candidato Donald Trump. Na sua visão, os Estados Unidos tinham se tornado um país em declínio e com sérios problemas sociais. Para Trump, a política norte-americana sempre foi generosa para com os outros países. Os Estados Unidos foram os únicos a verdadeiramente abrirem seus mercados ao resto do mundo, importando bens da China e da Europa. Essas importações maciças levaram à desindustrialização dos Estados Unidos. Pense na Apple, que não tem fábrica nos Estados Unidos, e na Nike, que fechou todas as suas fábricas, conservando apenas o design e o marketing. E Trump, isto é muito importante, teme ainda a perda da liderança tecnológica nos setores de ponta, na robótica, na inteligência artificial, nas novas energias, na produção de chips, etc., perda da liderança para a China. Outro problema, os Estados Unidos passaram a receber levas de imigrantes da América Latina, principalmente do México e dos países muçulmanos em conflito. Todos se aproveitaram da generosidade americana e os Estados Unidos não receberam nada em troca. Diria Trump, em seu linguajar um tanto deselegante, os americanos são o cofrinho que todo mundo rouba. Diante disso, o que fazer? Em primeiro lugar, abandonar o livre comércio. Quem é o grande inimigo? A China, que hoje é a maior potência industrial do mundo e que avança celeremente no domínio das tecnologias de ponta. Chineses desleais, diz Trump, que roubam nossos empregos, que se apropriam da nossa tecnologia e que têm um projeto de dominação do mundo. Esta é a visão do presidente dos Estados Unidos, como atestam documentos vazados recentemente. Consequência imediata: desencadear uma guerra comercial contra a China. O protecionismo contra a China começou com o aumento de impostos sobre importação de aço e alumínio, que afetou também o Brasil, a Europa e o Canadá, e avança com impostos de importação sobre milhares de produtos, totalizando centenas de bilhões de dólares. O protecionismo também envolve a restrição à exportação de produtos militarmente sensíveis e regras muito mais duras para a transferência de tecnologia. Naturalmente, os chineses reagiram, impondo também aumento de impostos sobre os produtos americanos na mesma dimensão. Ninguém sabe onde terminará essa escalada protecionista, que certamente prejudicará o comércio internacional. A China é o inimigo principal, como disse, mas Trump vê outros países como inimigos, a começar pela Alemanha, que também exporta uma quantidade significativa de bens industriais para os Estados Unidos. Veja os milhões de carros alemães que eles vendem nos Estados Unidos. Vamos acabar com isso, disse Trump, e acrescentou: na Alemanha, os alemães são maus, muito maus. Ao que replicou a primeira-ministra Angela Merkel, os Estados Unidos não são mais um aliado confiável. Mais inimigos, o México e o Canadá, que fazem parte do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA. Em relação ao México, o principal problema é a invasão de mexicanos ilegais nos Estados Unidos. Solução imaginada por Trump: construir um muro ao longo de toda a fronteira para evitar a entrada do mexicano, que rouba o emprego do americano. E o muro teria de ser pago pelos mexicanos. A nova política de imigração de Trump chegou ao cúmulo de separar os pais das crianças, colocando-as em jaulas e escandalizando o mundo.
Nem o Canadá, aliado tradicional dos Estados Unidos, escapou da acusação de concorrência desleal. Numa reunião do G7, no Canadá, Trump chamou o primeiro-ministro canadense de muito desonesto e fraco. Como já dissemos, Canadá já atingido por impostos sobre aço e alumínio. Além da guerra comercial, a rejeição do livre comércio inclui para Trump a desvalorização completa dos organismos e tratados internacionais, como o Tratado Transpacífico, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, a Organização Mundial de Comércio e também das organizações multilaterais. Pense você, por exemplo, na saída dos Estados Unidos da Comissão de Direitos Humanos da ONU, na saída da Unesco, na retirada contínua de fundos da ONU. Trump enfraquece, portanto, as instituições internacionais e não se preocupa com suas repercussões. Os Estados Unidos estão voltando certamente ao isolacionismo pré-Segunda Guerra Mundial. Finalmente, mas não menos importante, a saída do Acordo de Paris sobre o clima é um fato de grande importância. Trump nega o aquecimento global, uma séria ameaça ao planeta e à sobrevivência humana. Não esqueçam, American First, a América em primeiro lugar. Vejamos agora quais são os aspectos geopolíticos do governo Trump. Os efeitos da política de Trump na geopolítica foram imensos. Em primeiro lugar, as relações entre Estados Unidos e Europa estão estremecidas, não apenas pelo conflito comercial. Trump pensa que os Estados Unidos sempre financiaram o sistema de defesa europeu, através da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. E agora quer que a Europa pague pela sua própria segurança. Ou seja, os países europeus deveriam dobrar o seu orçamento militar. Se os europeus têm se recusado a fazer isso, diz Trump, é porque são reféns da Rússia, como a Alemanha, dependente do gás russo, como se sabe. A reação da comunidade europeia foi imediata, criar sua própria força armada. A intervenção americana recente, outro aspecto, na guerra da Síria, tem grandes implicações, provocando desde logo atritos com a Rússia, aliada do governo sírio. Outro problema nas relações com a Rússia foi a ruptura unilateral do acordo nuclear com o Irã. As sanções impostas a qualquer país ou empresa que possua relações com o Irã também criou problemas sérios com os países europeus. A tentativa de derrubada do presidente Erdogan da Turquia introduziu novos problemas no Oriente Médio. O fracasso do golpe fortaleceu o presidente, agora reeleito, e levou ao fim do Estado laico no país, aproximando ainda mais a Turquia da Rússia. Além disso, os Estados Unidos radicalizaram sua defesa de Israel no Oriente Médio, cujo símbolo maior foi a transferência da embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, ampliando os atritos e os conflitos em toda a região. A Coreia do Norte é outra fonte de conflito. Durante meses pairou no mundo a ameaça de uma guerra nuclear na Ásia, com Trump dizendo que tinha um botão maior que o Rocket Man. Era assim que ele se chamava, o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Repentinamente, Trump marca o encontro com Kim Jong-un em Singapura, onde ambos se confraternizaram, mas não se vê resultado algum até agora. Diversas pessoas propuseram Trump, vejam bem, como candidato ao Prêmio Nobel da Paz. A mais grave consequência da política de Trump é a guerra comercial, que abalará o comércio internacional. O mundo empresarial também está preocupado com os reflexos da política de Trump sobre as finanças globais. Os impostos colocados por Trump poderão elevar a inflação nos Estados Unidos e a consequente subida dos juros americanos. Essa subida dos juros
certamente atingirá o sistema financeiro atual, que é muito instável. As decisões de Trump conseguiram também aproximar a Rússia da China, o que sempre foi evitado pela política externa americana. Esta aproximação da Rússia com a China é de grande relevância geopolítica, pois impulsiona a mudança do eixo do mundo para a Eurásia. Esta união está sendo soldada por imensos investimentos chineses em infraestrutura física, estradas, ferrovias, oleodutos, gasodutos e por transferência de tecnologia militar e espacial dos russos para os chineses. A reação chinesa também inclui a forte ampliação dos gastos militares e a continuidade da política de criação de ilhas artificiais no Pacífico para ocupá-lo militarmente. Em termos econômicos, a China está retirando o dólar de muitas das suas transações comerciais, principalmente no mercado de petróleo. Este, talvez, seja o maior questionamento da supremacia do dólar já ocorrido e imporá graves limitações aos Estados Unidos, dado que sua moeda não passará a ser aceita mais incondicionalmente. Os russos também passaram a uma nova escalada militar. Novos armamentos nucleares e hipersônicos tornaram obsoletos os escudos antimísseis. Putin declarou: agora eles vão ter que falar comigo. E anunciou recentemente que o superfoguete que alcança Nova York já está sendo produzido em série. Como vocês sabem, a predominância financeira dos Estados Unidos se mantém e o dólar ainda é a moeda de referência para o mundo. Hoje, os Estados Unidos estão concentrados nas áreas de alta tecnologia. Pense no Google, na Apple, que criam pouquíssimos empregos, direta ou indiretamente. Como já notamos, também os Estados Unidos estão concentrados na área comercial e do design e do marketing. O exemplo mais significativo é o da Amazon, a maior loja digital do mundo. Todos perguntam se a política de Trump será eficaz, ou seja, se a política de Trump vai promover a reindustrialização dos Estados Unidos, gerando emprego e renda. E se será possível deter o avanço tecnológico chinês nas áreas de ponta, avanço que é previsto no Plano China 2025. Lembremos que essa é a crença do candidato Trump e de seus eleitores. A desconfiança é generalizada. Os próprios empresários americanos estão preocupados com a política de Trump. A Câmara de Comércio dos Estados Unidos, que reúne as maiores empresas americanas, já manifestou sua inquietação. Em relação à política externa, lideranças importantes do Partido Republicano, o partido de Trump, fizeram críticas sérias à política externa. Os organismos financeiros e econômicos internacionais têm discretamente advertido sobre as consequências nefastas sobre a produção, o comércio e as finanças globais. Para concluir, até o momento, nada ocorreu. Nenhuma empresa voltou para os Estados Unidos. O investimento industrial continua baixíssimo. E pergunta-se, será possível deter o avanço tecnológico chinês? Do ponto de vista geopolítico também, está claro que a volta do isolacionismo americano teve maus resultados. O pior deles é a aproximação da Rússia com a China.